E o momento agora é para as atividades realizadas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, com Faustino Minguês, porta-voz deste órgão. Bem-vindo ao Está na Hora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, obrigado Maria. Faustino Minguês, que balanço faz dos últimos 7 dias? Bem, antes de mais, gostaríamos aqui também saudar a todos os telespectadores, bem como a todos os bravos bombeiros. E, na verdade, gostaríamos aqui apresentar o balanço dos últimos 7 dias que mereceram a intervenção das forças do Comando Provincial de Luanda de Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, que tem 2 casos que, na verdade, estão a nos preocupar. Nós estamos a falar do elevado número de incêndios e também o elevado número de remoções de cadáveres que têm merecido intervenções diretas das forças afetas ao Comando Provincial de Luanda de Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Repare, Maria, que a média de incêndios a nível da província de Luanda varia de 4 a 5 incêndios diários, que também esses incêndios, na verdade, muitos deles não tiram sossego do nosso efetivo. Mas nos últimos 7 dias nós tivemos um total de 36 incêndios. É um Portanto, número elevado. é um número elevado que, na verdade, está a preocupar a direção do Comando Provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Também nos últimos 7 dias tivemos intervenção em 7 remoções de cadáveres presumíveis vítimas por afogamentos. Essas remoções de cadáveres ocorreram em reservatórios de água, estamos a falar em valas de drenagem, bem como em outros pontos da nossa cidade capital. Não podemos aqui destacar em praias, porque até esse preciso momento o decreto sobre estado de calamidade pública mantém encerrado as praias até orientações contrárias. Mas gostaríamos aqui de destacar 2 situações que durante o final de semana, na verdade, preocuparam-nos. Estamos a falar um caso que ocorreu no sábado, no município do Talatona, em que fizemos a remoção do cadáver de um cidadão, um adolescente de 17 anos de idade, do interior de um tanque d'água, no distrito urbano da Camama, no bairro do Bom de Chapéu. Ontem, quando eram 15 horas e 22 minutos, fomos solicitados pelo Centro Integrado de Segurança Pública, dá-nos a conhecer de que no município do Talatona, no distrito urbano da cidade universitária, em um espaço abandonado, aqui falando mesmo numa quinta, lá nesta quinta havia um poço, ou tem um poço d'água, que no interior deste poço tinha uma adolescente, ou uma criança mesmo, podemos assim dizer, de 12 anos de idade, do sexo feminino, que encontrava-se no interior desse poço. Fizemos a remoção do cadáver. Portanto, são situações que, na verdade, têm chocado tem chocado a direção do Comando Provincial de Luanda e também a própria sociedade. E nós temos dito que muitos desses casos têm merecido um esclarecimento por parte do Serviço de Investigação Criminal para poder apurar as verdadeiras causas que têm estado na origem destas situações. Mas não deixa de ser uma preocupação da direção do Comando Provincial de Luanda. Gostaríamos aqui aconselhar a sociedade a refletirmos em conjunto e procurarmos soluções para podermos contornar situações do gênero. Os incêndios, na verdade, surgem quando alguma coisa do ponto de vista preventivo falha. E nós, por intermédio das ações profiláticas, que são as atividades preventivas realizadas dia a dia, falando particularmente das campanhas de sensibilizações, os workshops, as atividades de inspeção e respensão, temos procurado levar a cultura preventiva junto das comunidades. E esta viatura, onde é que isto aconteceu? Bem, este incêndio, na verdade, também tem sido recorrente, os incêndios por intermédio de viaturas, também tem preocupado a direção do Comando Provincial de Luanda de Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, e aqui tem-se verificado mesmo a falta ou a fraca cultura do uso de extintor portátil. Nós temos feito referência e temos dito o seguinte, repare, Maria, que se a gente tem a possibilidade de adquirir uma viatura que se calhar tem nos levado muito tempo para podermos reunir as condições. Por que não também investirmos num próprio meio de segurança de combate a incêndios? Estamos a falar de um extintor portátil. Não custa termos extintor portátil em nossa viatura. Porque muitos desses incêndios podem ser evitados se tivermos extintores para podermos prestar os primeiros socorros. Mas o que se verifica, nós recentemente fizemos um trabalho de sensibilização aos automobilistas, a nível da província de Luanda, particularmente no município do Kazenga. E esses incêndios em viaturas pode ser resultante de falta de manutenção também? Também pode ser por intermédio de aquecimento das cintas, pode ser por intermédio de um curto-circuito. Portanto, as causas que dão origem ao incêndio em viatura estão aí identificadas. Pode ser por fogo posto, pode ser por um curto-circuito, pode ser por aquecimentos das cintas. Portanto, é precisamente termos essa identificação. E muitos desses casos passam mesmo por falta
falta de manutenção das próprias viaturas. Se tivermos um extintor portátil, a gente pode prestar as primeiras intervenções. Atenção, o extintor não nos permite fazer a extinção da totalidade, mas sim evitar a propagação do incêndio e darmos os primeiros socorros. Mas por intermédio deste extintor portátil, a gente pode evitar o pior. Portanto, daí a necessidade, a importância de termos extintor portátil em nossas viaturas. Eu gostaria também aí fazer menção da imagem que temos aí na tela. Na verdade, foi um trabalho de inspeção que foi realizado em um dos objetivos e nós nos sentimos muito tristes com aquilo que vimos. As imagens falam por si. Estamos a falar... é um perigo. É um perigo, na verdade, é um perigo. E são essas situações que nós temos procurado alertar, não só os responsáveis dos objetivos comerciais, empresariais, quer estatal como privado, mas também é preciso muito cuidado em nossas residências. Falou do número elevado de incêndios. Eu gostaria de saber onde é que mais acontecem? Residências, estabelecimentos comerciais, viaturas? Bem, os incêndios ocorrem mais em setores habitacionais. Portanto, é o que nós fizemos aqui menção, apesar de que os mesmos, quando surgem, nós temos aqueles incêndios que, na verdade, não têm tirado o sossego aos nossos efetivos, mas também temos aquele que, na verdade, quando surgem, acabam por ceifar algumas vidas. Nós tivemos recentemente, no município do Kazenga, um caso, estamos a falar de uma cidadã que fazia o transbordo e a venda ilegal de gás butano, que no interior desta residência tinham mais de 30 botijas, dentre elas cheias e vazias. E a mesma fazia o transbordo de gás, ou seja, de uma garrafa para outra. E deste tipo de atividade surgiu uma explosão, que muitos diziam que havia a botija que explodiu, que atenção, a botija, para poder explodir, ela passa por um processo. Primeiramente, o processo de superaquecimento ou autoinflamação e depois o processo de explosão. Mas para tal, ela tem que ter uma temperatura própria. Portanto, nós, quando tomamos conhecimento dessa situação, posto no local, apesar da situação, da dificuldade que tivemos por parte da população que não queria ver a presença dos bombeiros e da polícia, porque alegavam dizer que os bombeiros chegaram tarde, que não foi a pura verdade, havia omissão daquilo que era a prática realizada. Nós apuramos que o incêndio surgiu por intermédio de uma fuga de gás. Portanto, estamos a falar do mau estado daquela infraestrutura, que é a residência por onde a cidadã habita, e também da má condição dos meios que a mesma tem utilizado. Repare, Maria, que deste incêndio surgiu 4 vítimas, vítimas com queimadura do 3º grau. O destaque recai mesmo para uma criança de 2 anos de idade. E ainda assim, a proprietária de 30 anos de idade é uma senhora gestante. Portanto, é uma situação que, na verdade, preocupa-nos e nós temos procurado esclarecer. É pouco. É pouco e só devem fazer esse tipo de trabalho ou de atividades que, na verdade, tem a anuência do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros após uma atividade de inspeção no local e uma certificação de que a mesma pode realizar esse tipo de atividade. Falou de um assunto que chama muita atenção para Angola e é preocupante, que é a remoção de cadáveres, um assunto extremamente importante. Falando da jovem, da criança de 12 anos, há sinais de estupro depois de terem encontrado? Bem, nós não verificamos isso porque nos limitamos simplesmente naquilo que é o exercício da nossa atividade, que era a remoção do cadáver da mesma criança do interior do poço e, sequentemente, dar a probabilidade ou a possibilidade do Serviço de Investigação Criminal dar a continuidade do trabalho. Portanto, geralmente esse tipo de atividade tem sido conjunto. Nós nos limitamos simplesmente a fazer o nosso trabalho, mas obviamente que vamos acompanhar o desfecho deste caso, mas as entidades competentes, como o SICA, que tem autoria para poder esclarecer as verdadeiras causas que têm estado na origem dessas situações, particularmente desta mesma criança. Nós aqui lamentamos esta situação, portanto vamos aqui novamente continuar a trabalhar com a população, esclarecendo o perigo, o risco que temos às vezes em deixarmos as crianças a circularem de forma individual, portanto, e também trabalharmos em conjunto para que se possa mitigar situações do género. E há muita desinformação, não é? Na verdade, mas também há muito trabalho que tem sido feito, não só por nossa parte, também por parte dos órgãos de comunicação social, agradecer aqui o empenho, a dedicação, o esforço que tem sido feito, alertando a população a respeito. Esta atividade não se esgota simplesmente ao Serviço de Proteção Civil e Bombeiros ou aos órgãos de comunicação social. É uma atividade de todos, a população também deve colaborar, sobretudo denunciando algumas práticas que têm sido
sido verificado no seio da própria comunidade. Só assim, em conjunto, vamos poder trabalhar para podermos inibir, até mesmo mitigar situações que nós temos aqui constatado. Gostaríamos também aqui fazer menção de uma situação que ocorreu durante o final de semana. Estamos a falar nas praias. Ainda é constante a verificação de amontoado de pessoas, mas dizer que felizmente as forças de defesa e segurança têm controlado essa situação. Nós continuamos ainda a fazer cumprir aquilo que faz menção ao decreto sobre estado de calamidade pública. Portanto, as praias não estão encerradas na totalidade. Elas estão encerradas de acordo ou em função daquilo que é o contexto atual. Portanto, as pessoas devem... Nós, na verdade, conseguimos perceber a temperatura que tem feito nos últimos dias, mas ela está encerrada para um bem maior, que é evitarmos a proliferação desta pandemia. Portanto, daí a necessidade das pessoas obedecerem, fazerem cumprir aquilo que faz menção o estado de calamidade pública. E há pessoas que, apesar disso, têm ido às praias. Têm ido, mas podemos assim dizer que nós também estamos preparados para não permitirmos a entrada das pessoas nesses espaços. Portanto, temos ali todos os elementos, mas ainda temos procurado trabalhar de forma pedagógica, apesar de que algumas pessoas, na verdade, tenham cumprido com essas orientações, aqueles que tendem a desobedecer, mas nós temos mecanismos e formas apropriadas para contornarmos essas situações. Mas quais são as praias mais frequentadas, pelo menos? Bem, repare, Maria, que a nível da província de Luanda nós controlamos um total de 54 praias. Dentre elas, 27 praias autorizadas, igual o número de praias proibidas. Nós estamos a falar as praias do município de Luanda e as praias do município do Talatona, são as mais frequentes. Portanto, estamos a falar a partir das praias do Jango Veleiro, vamos aqui falar no município de Luanda, estamos a falar a praia no município do Talatona, também na comuna do Mussulo, no seu interior. Portanto, são algumas praias que nós vamos encontrar as pessoas que tendem a se fazer presente nesses locais. Mas também conseguimos descobrir que naquela zona da Corimba as pessoas têm transformado aquele espaço como uma zona autorizada. Portanto, que não é bom. A probabilidade de ocorrência de afogamento nesses locais por onde não há presença dos bombeiros, ou seja, dos nadadores salvadores, é maior. Sim. E as pessoas devem colaborar. Portanto, nesses locais nós temos ali as placas indicando a proibição para que as pessoas não possam ter acesso nessas zonas. Se temos ali estas placas é porque foi feito um trabalho muito profundo e a zona não apresenta condições para a prática de bem. Faustino Domingues, muito obrigada por ter estado connosco. Continuação de um ótimo dia. Obrigado, nós.